Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de arte, o Arte na Mesa. Hoje eu tô aqui com o Leozinho, Leonardo Queiroz. E aí, satisfação, hein? Amigo de longa data. Pode crer. Por conta desse projeto aqui, que é um livro que ele acabou de lançar. Mas eu tenho que dizer que ele é escritor agora, né? É. Músico, capoeirista, MC, pai e tudo mais, né? Seja bem-vindo, mano. Obrigado, irmão. Obrigado aí pela apresentação. O lance da escrita é de bastante tempo na minha vida, mas sempre veio de outro jeito, né? Poesia, letra de música, alguns textos e tal. Teve um momento que eu tive uma ideia de um livro e já comecei a tentar adaptar para roteiro de cinema. E da sinopse só evoluiu pro argumento, então das 2 páginas foi para 5 páginas. Do argumento pro roteiro mesmo teve um bloqueio criativo, a coisa não andou e ficou na geladeira esse projeto. Mas eu diria que o lance da literatura, ela me acompanha muito por influência do meu pai, tá, né? Apesar da minha mãe ser artista plástica, então tem essa influência da artista plástica, ser musicista também, minha mãe tocava, né? Depois, mais velha, ela não tocava mais, mas ela que me doou o violão que era o dela, que é um Del Vecchio 1964, e onde eu aprendi a tocar. A minha mãe sustentou a gente com a arte dela, né? Eu tenho que falar aqui porque você conheceu minha mãe. Ela pintava, né? Você lembra? Minha mãe, ela, a vida inteira ela teve alunas, né? Ela pintava, ela lecionava, não só pintura, mas vários tipos de arte. E ela conversou muito comigo, assim, porque teve períodos, assim, onde ela tinha um ateliê com 40 alunas e tal, e a gente conseguia ter uma vida relativamente confortável, de classe média baixa, sabe? E teve momentos dela ter poucas alunas e, cara, aí eu lembro dela deixar a proteína pra eu e pra minha irmã comer, e comer só arroz e feijão, tá ligado? Sim. Nunca passamos fome, graças a Deus, nada assim, mas teve as vacas magras. E ela é uma das minhas maiores referências na vida, tá ligado? Ela separou do meu pai, eu era muito novo, mas meu pai também é uma das minhas referências, porque meu pai também é poeta, e meu pai, ele visitava a gente a cada final de semana assim, não, né? Que nem os pais divorciados costumam ser. E ele fazia eu recitar poesia. Ele fazia eu recitar o Juca Pirama, do Gonçalves Dias, né? Na selva nasci, na selva cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Eu lembro até hoje de cabeça. E sem perceber, ele estava me ajudando a me treinar, né? Em vocabulário, em dicção, em oração. Com 4 anos você decorar várias estrofes de uma poesia, sabe? E eu lembro depois, eu mais velho, quando eu comecei a alfabetização na casa dele, meu pai lia muito. Tinha uma daquelas estantes de ferro, que era a biblioteca dele, com muito livro. E eu lembro que ele emprestava igual a biblioteca mesmo, ele anotava, né? Pô, aqui, leva aqui, tem que devolver, né? Então, eu tenho essa referência, essa gratidão a ele, né? Óbvio que ele teve os erros dele em relação a como com a minha mãe, como pai, como marido, mas por mais disfuncional que fosse a família, cara, sempre tinha muito afeto e sempre tinha muita arte próximo, entendeu? Sim. Então, tipo, no final de semana que ele tava com a gente, ele tava muito com a gente, tá ligado? Aí ele recitava as poesias dele, ele fazia as coisas dele, era uma relação muito próxima, né? Depois eu fiquei um tempo assim sem conviver muito com ele casou outras vezes e tal. Depois lá na minha adolescência eu fui trabalhar com ele, tentar, não deu certo na época e tal, mas como eu falei, amo demais meu pai, tenho uma gratidão enorme dele, né? Cuido dele hoje, inclusive. E aí eu acho que toda essa referência na família, tá ligado? Ela foi... Ela vai ajudando a gente na nossa formação. Aí que você falou da capoeira também é um negócio importantíssimo, cara. No finalzinho da infância, no começo da pré-adolescência, eu conheci a capoeira através do mestre Márcio aqui no Socorro, né? Associação de Capoeira Praia do Sol, e todos os formados que o mestre Márcio teve, mestre Márcio formado no mestre Limão. Então, apesar dele vir de uma linhagem de capoeira Angola, ele também seguia uma graduação da capoeira regional, da Federação Paulista. Então ele tentava ensinar os 2 universos, era uma pessoa teimosa, difícil, mas eu aprendi muita disciplina, muita coisa com ele, e iniciei a minha musicalização
digo mais na capoeira do que com a minha mãe. Depois da capoeira, da musicalização na capoeira, tocando, cantando, o mestre falava, tem o cara que tá tocando quer jogar também, tem que estudar. Tinha um dia da semana que era aula de instrumento e tal, né? Ensaiar a bateria, ele quer jogar também, tem que cantar o coral e tal. Então, depois dessa musicalização na capoeira, que eu fui tomar coragem de pegar esse violão da minha mãe que tava lá parado, que ela não tocava mais, eu fui começar e tal, e isso eu já tinha meus 20 e poucos anos, e aí comprei um banjo também, né? Eu ia falar, você migrou pro banjo. Eu comecei pelo banjo, com a mão pequena, eu falei, eu não consigo, apanhava pra fazer a pestana, eu comecei pelo banjo. Eu me lembro que no começo, cara, eu ia tocar um samba, assim, sofria demais, doía, né? Eu não tinha calo ainda. Mas comecei quando deu ali uns 45 dias ali, começou a formar um calinho. Eu lembro que eu só tocava reggae, 2, 3 acordes, porque tocar um samba com, sei lá, 8, 10 acordes, eu sofria demais, pra montagem, você não tem a pegada na mão ainda e tal. E começou a deslanchar, e nessa época também fui lá, peguei esse violão, troquei as cordas, e meio que autodidata comecei a aprender. Depois estudei música, né? E a vida foi levando a gente pra outros caminhos, né? Hoje eu trabalho no varejo ótico, que é uma coisa que eu adoro. Eu não penso em fazer uma guinada de carreira, cara. Eu trabalho lá com pessoas, conectando pessoas. Então, assim, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Eu já estou há 13 anos trabalhando com isso. Antes disso, trabalhei também no varejo de telefonia, então mais de 20 anos trabalhando com varejo. E a ideia do livro, ela veio de um lance meio... Pera. Eu tenho que tocar 2 pontos aqui que um me pegou bastante, que eu não sabia. O outro eu participei. Você ganhou um título na Rinha do MC. Ganhei. Dos MCs. Como é que foi essa história? Você é um grande testemunha da banda autoral que eu e alguns colegas, irmãos aqui, amigos aqui da Vila Anhanguera, aqui do bairro, formamos, chamava NG, né? Engatou, era uma sigla. Você é o fotógrafo oficial, eu tenho acho que 90% das fotos registradas do Engatu, tocando na USP, tocando em Sarau, Samba da Vela, lá no Casa de Cultura Santo Amaro, tocando em vários lugares, e você é o fotógrafo oficial, você viu isso acontecer. Essa banda nasceu também lá no começo dos anos 2000. 2 integrantes da banda estudaram na USP, então o PC fez Ciências Sociais na USP e o Tuxo fez Letras. Então acabava que a gente tocava muito nas festas, né, da Humanas ali, das Ciências Sociais, da Letras e tal. E a banda era muito eclética, né? É difícil você falar pra você nascer aqui na Zona Sul e você não ter um pezão no rap, né? Pezão no rap, a gente nasceu... Impossível. Então eu me lembro do um vizinho que era DJ que eu tinha, né? E lá no prédio, né? E ele pegou o primeiro vinil do Racionais, isso no começo dos anos 90 era também. Ismael? Não era o Rony. Mas o Ismael tava sempre na casa dele, o Ismael e o Ronaldo, eram os 3 DJs da vila, né? E o Rony, eu lembro que ele conseguiu o primeiro vinil do Racionais. Na época eu levei um cassete pra ele. Eu acho que isso era 91. Ele gravou um cassete pra mim do Holocausto Urbano e eu fui pra casa, cara, e eu devorei aquilo, eu escutei aquilo repetidamente. Aquilo me conectou de um jeito que eu me sentia compreendido, representado, a ponto de um dia minha mãe tá trampando numa loja que vendia pager lá na Zona Norte, perto do Carandiru. Ali Nossa, pager. Lembra daqueles pager? Minha mãe trabalhava numa loja que vendia pager. Pra você que tá assistindo, pager era um aparelhinho que a gente ligava. Você ia na orelhão, ligava, mandava e chegava uma mensagem de texto. Ligue para mim, eu ligo para tal pessoa. Pra você entender como é que era, antes da celular. Minha mãe trabalhava lá no começo dos anos 90 numa loja que vendia pager. E ela conta uma história engraçada, que no dia que parou 2 Opalas na frente da loja, né? Aí entrou uma galera assim e ela pegou e a gente quer comprar o pager. Ah, beleza, vamos vender o pager, né? Eu preciso da documentação do CPF, não sei o que lá, documentação pra fazer o cadastro, ativar o pager, não sei o que lá. Eram os Racionais e mais os manos devia tá por ali na ZN, né? Porque o KLJ e o Ed Rock é de lá. E eu escutei tanto, mas tanto que ela reconheceu ele pela voz. Acredito. Quando ela falou que precisava da documentação, ele falou, não, tá aqui o dinheiro à vista, eu quero comprar o aparelho, me dá o aparelho. Ela falou, eu te dou o aparelho, mas eu não vou conseguir ativar se você não me der a documentação.
Ele falou, você não tá querendo me vender o aparelho porque você é racista. Minha mãe era branquinha de olho verde, né, mano? 1,40 m. E era norma antigamente. Ainda é. E a minha mãe virou pra ele e falou assim, ó, só não vou me ofender com você ter me chamado de racista, porque no dia que meu filho foi no seu show lá no Abrigo Nuclear, ele chegou em casa e eu perguntei, filho, como é que foi? E ele falou assim, agora eu já posso morrer, mãe. Ela falou isso pra ele? Ela falou isso pra ele desarmou na hora. Falou, qual que é o nome do seu filho? Pau, deu um autógrafo, Mano Brown. Eu encontrei o Mano Brown pedalando no Vila Lobos. Esse dia contei essa história, tá ligado? Pra ele. E, tipo assim, cara, é praticamente impossível você nascer e crescer na Zona Sul e não ser permeado pelo rap, pelo samba, pela música nordestina, né, cara? Tipo, sei lá, 90% dos nossos vizinhos aqui ou são descendentes de nordestinos ou são filhos de descendentes nordestinos. Então, tipo, são culturas que permeiam aqui a Zona Sul de uma maneira muito forte, né? E aí, óbvio, na época da banda, a banda tinha um viés muito rap. Não era só isso, a gente misturava reggae, misturava tambor, né? Umbanda, candomblé, misturava um monte de coisa, era uma salada do cara, mas tinha um pezão grande no rap. Teve até uma época que a gente ficou mais nessa linha e tal. Tá. E nessa época que a gente ficou mais nessa linha, em 2006, o Criolo fez a Rinha dos MCs. Foi. Na primeira batalha da Rinha dos MCs eu fui, me inscrevi. Nunca tinha ido numa rinha na vida, eu tinha visto aquele filme do Eminem e nada. Eu nunca tinha participado de uma rima. A gente fazia freestyle, mas batalhar eu nunca tinha batalhado na vida. Em 2006, na Kennedy aqui, né? Na Robert Kennedy, num espaço que era um espaço falido que chamava Território Country, que tinha quebrado. Aí a gente falava, era rinha no território, tá ligado? Era um espaço que tinha lá. Aí eu batalhei nesse primeiro dia, ganhei de um cara que chamava Max. Fui pra semifinal, perdi pro Pirata. Pirata monstro, né, cara? Que já... Depois você traz ele aqui. E aí batalhei. Aí eu passei essa foi a primeira edição. Batalhei na primeira edição da Rinha dos MCs. Sim. Né? Dandan e Criolo e toda a galera do Oficina da Rima. Tava todo mundo lá na época, né? O Rael. E aí na segunda vez que eu batalhei, que se eu não me engano era a quarta ou quinta edição. Eu lembro que o Pirata já tava acumulando umas 3 vitórias seguidas assim. Acho que foi a quinta edição. Era de sexta-feira a rinha. Aí nesse dia eu fui me inscrevi. Por minha sorte o Pirata não tava nesse dia. Aí eu ganhei. Vou ver se eu lembro da ordem de quem que eu ganhei. Ganhei do Jones Fonseca, mano monstro, na época era do Clube do Berro. Depois ganhei do Thiaguinho, mano lá do Primavera também, envolvidão do hip hop, do break, do samba também, que virou amigo da vida depois. E ganhei na final do Thiaguinho, né? Eu ganhei um quadro, um grafite nesse dia, era o prêmio da rinha. Naquela época eu não pagava prêmio, que nem as rinhas pagam hoje. Sim. Era um quadro grafitado. Se você quiser, depois eu te mando a foto pra você colocar aí na edição. Te mandar a foto. Coloco no final. Foi legal pra caramba. Nesse ano de 2006, aí depois a gente ganhou... Você tem até hoje o quadro? Tenho. É um troféu. Tipo isso, né, cara? Não tem nem valor. Depois eu batalhei outras vezes, cheguei aí até semifinal, final e perdi, campeão mesmo da noite, eu nunca mais fui, tá ligado? Pô, e depois eu fui meio migrando, assim, desse lance da batalha do enfrentamento pra batalha do conhecimento, tá? Levava um tema, vamos rimar um tema. Então, na Engatu a gente tinha muito isso, a gente brincava de quando gostava de jogar xadrez, lá na rinha sempre tinha a galera jogando xadrez, tinha as mesas, tinha os tabuleiros. E a gente tinha um refrão que era compre o seu tabuleiro, porque você quer jogar, mas você quer meu tabuleiro emprestado, a gente zoom no outro. E aí o refrão era compre o seu tabuleiro. E aí soltava e aí saía um tema no meio que saía, e a gente ficava naquele tema. Não era bem batalhando, mas era brincando, era mais no freestyle. A gente achou, depois disso, até que não fazia muito sentido ficar batalhando, mas eu dou um valor enorme pra isso. E tenho uma honra grande de dizer que eu tenho um título, né? Muito perto louco. Eu lembro quando o Emicida chegou, depois a rinha mudou do território, lá pro finalzinho da Robert Kennedy, lá embaixo, perto ali do Sesc, e para um outro espaço. Eu me lembro o dia que foi Emicida pela primeira vez lá. Aí tinha tido uma edição na Casa de Cultura Diadema, de Hip Hop Diadema, que o Emicida tinha perdido pro Pirata, o Emicida foi lá e se vingou e ganhou. Foi a primeira vitória. Eu lembro do Emicida, a gente fazendo freestyle no fundo do bar lá antes de começar. O Emicida foi lá pra se vingar, esse dia ganhou do Pirata. O Emicida depois enfileirou, sei lá, 12, 15 vitórias. Depois tiveram vários caras assim, né, que muito são louco. acima da média e vieram, botaram o Mamute, os caras botou 15 vitórias, vários caras, né. Eu nunca fui esse cara da elite da batalha, assim. Esse dia eu tava um pouquinho mais inspirado e dei sorte. Levou o título. Agora que eu tô sabendo disso tudo, me conta do livro. Tá aqui o livro. Benê Ussaruê.
Como que começou a história de você escrever? Por que você escreveu? Solta a voz aí. Então, de novo, pra você é um negócio mega óbvio que você mora aqui nessa vila onde começa esse livro. Esse livro começa aqui, né? Tem um mapa da vila. É geolocalizado, tem uma fotinho do mapa da vila. O que acontece? Essa vila aqui, tentando posicionar pra galera aqui na Zona Sul de São Paulo, ela começa na Avenida Sabará aqui, depois do Washington Luiz, um pouquinho depois de Santo Amaro, pertinho de Santo Amaro. E ela termina em ruas sem saídas de costa para um clube de golfe, né? Então, assim, a gente está falando de um bairro periférico de classe média baixa, um ou outro classe média um pouquinho mais, né? Mais abastado e tal, mas não tem nenhum milionário ou bilionário aqui. E esse Muro do Golfe é uma área extremamente nobre, né, cara? Eu lembro da minha mãe falando isso pra mim. Cara, não vai lá não, velho. Do muro pra lá do é muro pra elite. lá, os caras é elite, mano. Você é neguinho, você não vai pra lá não, filho. Que os caras vão te sentar o pau em você, tá ligado? Só que a gente, né, na madrugada invadia, fazia umas brincadeiras e tal. Pulava nos laguinhos. Pulava nos laguinhos, mas... E aí o... Começo dos anos 2000, o que aconteceu? Era uma chacrinha de 40 mil metros quadrados, assim, de Mata Atlântica mesmo, né? Que tinha um caseiro, né? Tinha o pai do Leléu que cuidava. Eles estavam ali há muitos anos. O dono tinha morrido, sei lá, tinha ido pra Inglaterra e tava em inventário, dívida de IPTU, aquela coisa enrolada. Quando foi começo dos anos 2000, veio uma incorporadora, comprou, subiu 2 torres de luxo ali, né? Com aquele mirante do golfe. E a gente via esse bicho desde criança, cara. Eu lembro desde criança eu ver esse bicho na chacrinha. O saruê. Chacrinha é o nome carinhoso, né? Que é dessa chácara. Que é essa área de quase 40 mil metros quadrados. A galera jogava bola lá. Tinha um campinho também, jogava bola, comia amora no pé, fazia polícia e ladrão com mamona, lembra? Estilingue e mamona. Pista de bike, de BMX. Tinha, a gente montou uma corda que a gente balançava pra ver quem é mais alto, pulava da árvore pra balançar. Então a gente teve uma infância... Foi nosso quintal. A gente teve uma infância saudável pra caramba, morando na cidade, uma infância urbana, ao mesmo tempo com esse lance meio de moleque do mato, né? E, pô, quando começou a obra que a gente perdeu o nosso quintal... Eu fiquei triste pra caramba. Foi péssimo. Eu fiquei triste pra caramba. Porque eu morava coladinho ali, né? Eu morava no canto da vila e eu lembro das estacas batendo e tremendo assim, ó. Tudo. Que é aquelas construções que ainda tinha aquelas estacas que afundavam não sei quantos metros e tal. E do nada, cara, esse bicho que a gente via desde criança, que a gente já tinha sido educado, ó, isso aí não é ratazana, isso aí é saruê, isso aí é um gambazinho, é fauna local, isso aí não é nem roedor, isso aí é um marsupial e não sei o que lá, controle de praga, isso aí come cobra venenosa, come escorpião, deixa ele aí e tal. Ele chegou antes da gente. A gente, pela galera mais velha da vila, foi educado que aquilo não era uma ratazana. E aqui, bem pertinho da sua casa, tem a praça... Qual que é o nome dessa praça? Que eu esqueci o nome. A Praça do Pé da Pomba. A Praça do Pé... E tem a Goiana aqui, né? Que é a Praça Redonda. E tem a Praça Contendas, que é até um nome curioso, né? Contendas, que é a contenda do bairro com a avenida, né? Não sei se é por esse motivo que chama Contendas, ou se é alguém ali fazer uma contenda. Mas aqui era um grande lugar de povos originários, né? Toda a Zona Sul, todo São Paulo, né? Antes dos bandeirantes. Então, os nomes das... os nomes aqui da vila, Anhanguera, Iepê, Pajaú e tal. E eu comecei a ver o saruê, depois que começou a obra, eu comecei a ver o saruê aqui nessa praça aqui do lado, na Goiânia. Teve um dia que eu vi ele lá na Contendas, na Sabará. Eu falei, o bicho foi despejado. Tá ligado? O bicho foi despejado. Totalmente. Na época, eu tava indo muito no Samba da Vela, eu fiz um partido, tá ligado? Mandei pros manos lá da vela, faz uma segunda aí, não sei o que lá. Saruê, bicho esperto do mato, parece com um rato, fauna do local. Saruê agora foi despejado do seu habitat natural. Mandei pros caras, não andou. Eu queria contar essa história. Eu fiz essa primeira desse partido lá no começo dos anos 2000, quando a gente perdeu a chacrinha. Caramba, já faz tempo. Foi, né? Já vai fazer 20 e tantos anos. No meu luto, no nosso luto de perder esse lugar tão especial pra gente. E depois que eu virei pai, né? Tem um lance assim que é a rotina de leitura com as crianças. Então, tipo assim, chega... À noite, a gente já vai tentando de semana não dar tela, não tirar tela, vai fazer um desenho, vai pintar, o Pedro já tá começando a treinar as letrinhas e tal. E escolhe um livro você, e aí a gente senta antes de dormir, lê o livro dos dois, tá ligado? De gibi ali, um monte de gibi, né, do Jorge, que eu imagino. E porque eu também recebi esse estímulo da leitura do meu pai, tá? Até da minha irmã. Minha irmã também era uma referência forte pra leitura, muito grande pra mim. E... Sua irmã que eu fotografei o casamento dela, né? Foi, verdade. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu quero escrever essa história, tá ligado? E aí o que aconteceu que no segundo semestre do ano passado,
entre o segundo semestre do ano passado e esse ano, eu tava trocando de trampo, né, de empresa. Inclusive, voltei a trabalhar na empresa que eu trabalhei já no passado. E fiquei ali um hiato meio de ócio. Eu falei, mano, vamos ter um ócio criativo aqui, né? Tava ali sem fazer nada, tipo... Aí às vezes botava as crianças pra dormir, eu não precisava acordar cedo no outro dia. Eu falava, vou escrever aqui. E aí eu comecei, tá ligado? Escreveu no digital ou no analógico? E eu escrevi no digital. Escrevi no digital. Mas com um notebookzinho, né? Eu fui escrevendo e tal. E eu lembro que quando eu fui tendo as ideias, quando eu terminei o primeiro capítulo, e eu li o primeiro capítulo, é meio triste, né? Porque ele perdendo... É o despejo. Eu não vou dar... É o despejo, eu não vou dar muitos spoilers aqui. Eu me emocionei, eu chorei, falei, que negócio triste, eu falei, tu dá um rumo feliz pra essa história, velho. Você dá um ganho, né? Eu já sabia o que eu queria, tanto que já fica ali o gancho, né, pra o que poderia ser, né, pra ele conseguir um novo lar e tal. E aí eu fui escrevendo nas madrugadas, às vezes de tarde também, as crianças na escola, eu tava ainda... não tinha definido, né? Não tinha ainda... tava sem trabalhar, literalmente, né? Tava um período desempregado. E levou mais ou menos, vou chutar aqui, uns 2 meses e meio, mais ou menos. Pra você escrever? Pra eu escrever. São 7 capítulos, né? Com letrona grande, né? E aí com letrona grande... É uma leitura infantil. Com ilustração. Então, mas é isso que é. Não é só infantil. Não é só infantil, porque assim, quando eu comecei o livro, a ideia era, né? Fazer esse hábito que eu tenho com meu filho. O Pedro tá com 5, vai fazer 6 no final do ano. A Helena tem 3, vai fazer 4. Quando eu terminei o primeiro capítulo, o livro que eu tenho das crianças dessa idade é meia dúzia de frases e um monte de ilustração, né? Com uma mensagem, com alguma coisa mais lúdico, né? E tal. Não que não seja lúdico o livro, mas quando eu terminei o primeiro capítulo, eu falei, porra, acho que pra uma criança ler isso sozinho já tem que ser uma criança em idade de alfabetização, não sei nem se na primeira série, acho que da segunda à quinta, eu pensei assim, tá ligado? Mas, óbvio, nada impede de você fazer uma leitura acompanhada, guiada com uma criança mais nova, ou até um pré-adolescente e uma pessoa mais velha também poder ler e entender, né? Então, basicamente é isso. O livro fala de consciência ambiental, né? É um livro... Você quer perguntar, o que você quer... Quais são as mensagens principais? Não quero não dar spoiler. Então, eu não planejei, um formato é esse, 3 atos, eu não planejei, é jornada, eu não planejei nada. Eu sabia que eu queria dar um final feliz pra ele, e aqui ele perdeu a casa, acabou virando meio que um formato de jornada do herói, mas não foi planejado. De repente, de tanto ter lido na minha vida alguns livros nesse formato, e ficção científica e coisas que a gente gosta, e filmes, pode ser que tenha me inspirado a seguir um formato instintivamente sem saber. Mas, basicamente, além da questão da consciência ambiental, tem a questão do preconceito por ele ser confundido, né, com uma ratazana. Tem a questão da resiliência, tem a questão da amizade, porque ele vai encontrando outros animais urbanos, então a capivara, as garças. Legal, né? Na beira dos rios aqui, a gente vai falar do rio Jurubatuba e depois Pinheiros e Tietê. Então, tipo, não sei se você já esteve andando na marginal, nas marginais Pinheiros ou Tietê e já viu um gavião. Sim, eu já não tem a pista de ciclismo. Vira e mexe tem, né? Vou às vezes andar lá. Carijó e tal. Então, eu fui tentando colocar isso na Zona Norte, tem os macaquinhos, né? Inclusive, tem algumas regiões que... Agora eles estão aqui, ó. Não, mas eu não tô falando desses saguizinhos, não. Eu tô falando de macaco prego. Tem umas... Tá. Né? E eles vão comer... Zona Norte. Na Zona Norte, por causa da cantareira. Às vezes eles vão comer as frutas nos quintais que ainda tem aquelas frutas e tal. Então ele vai recebendo... Ele vai fazendo esses amigos, vai recebendo essa rede de apoio ao caminho. E mais ou menos, sem dar um spoiler, é isso que acontece, né? E eu guardei um plot twist literalmente para a última página, né? Que vou autografar esse aqui para você presentear pro Jorge, seu filho. Seu filho seu filho 9 anos é o público-alvo. Tá. Quando ele terminar de ler, eu quero muito que você grave um áudio, peço para ele me ligar. Eu tô ansioso por esse feedback dessa criança que consegue ler e me dizer o que ela entendeu dessa história, tá ligado? Ele adora ler, velho. Entendeu? Ele adora. Então, pô, eu fiz esse processo. A mãe dele, nós somos separados, mas a gente tem uma relação muito boa em relação a todos os aspectos da educação dele. E um dos aspectos foi menos tela. Então, tipo assim, ele tem 2 horas de tela por dia.
A gente tá botando também 2 no final de semana, no sábado e no domingo, e de semana estamos tentando tirar. Aí qual que foi a solução? Gibi, leitura, desenho. Agora ele tá desenhando. Cara, tá desenhando pra caramba. E isso daqui, ele é mais além do que um gibi, né? Ele tem uma história, ele tem um enredo. Por mais que você falou foi intuitivo, óbvio, você revisou. Tem uma mensagem. Como que foi esse processo de revisão? Então, aí o que aconteceu? Aí eu terminei de escrever, fiz ali uma correção ortográfica. Por que você lançou? Então, é isso. Eu terminei de escrever, aí fiz ali uma correção ortográfica pra ver se não tinha nada muito errado, né? A gente fala muito... tem que ser a norma culta, né? Você tá escrevendo, a gente sabe dividir a linguagem coloquial da rua, das gírias, da norma culta. Esse livro tem que seguir a norma culta, mas tem que ser acessível, né? Sim. Tem que se fazer entender para um público, né, que vai estar absorvendo um monte de coisa. Então, quando eu terminei de escrever, eu mandei para alguns amigos próximos lerem e tal, e eles falaram, pô, legal, Léo, legal. Pô, já tá aí, ó. Faz, lança. Eu falei, pô, mas é metade do caminho, né? Eu não tenho nem ilustrações e não tenho... Você queria que fosse um livro com ilustração. Tem que ser, não tinha um livro desse que é muito imagético. Eu tinha cenas na cabeça conforme eu ia escrevendo, tá ligado? As cenas. E as cenas me guiaram, tá ligado? Toda a ilustração foi direcionada. direcionada. Eu não sei de quem que é essa referência. Eu vou até tentar buscar depois. Eu aí comecei a seguir um monte de canal de leitura, de livro, de literatura. E eu vi esses dias, eu não vou lembrar a referência, mas eu vou tentar buscar, eu te mando e você põe na legenda. O processo de escrita... O segredo vai, né? Era uma analogia que ele falava assim, é como se você estiver dirigindo numa estrada na maior penumbra e você só tem, não é nem o farol baixo, só tem aquela lanterninha de ligar de dia, você vai enxergar 1 metro, meio metro. E aí, tipo, eu não tinha a menor ideia de onde a história ia. Mas eu falava assim, continua escrevendo, porque porque o outro metro vai aparecer, e aí você vai escrever mais um pouquinho, o outro metro vai aparecer. E aí, quando eu vi isso, no processo, né, de eu estar pesquisando, fiz muita pesquisa, no processo de eu estar pesquisando e vendo esses grandes autores e vendo esses canais literários, eu falei, só continua. Aí eu fui continuando. De alguma maneira a ideia vem e ela vai construindo, aí vem vindo outra ideia e tal. Essa ideia do plot twist, ela veio, eu já estava quase terminando o livro, falei, quem que é o narrador? Porque eu tinha pensado assim num narrador onisciente, né? E depois eu inventei, não, tem um narrador que só vai ser revelado no último capítulo, na última página. Então, tipo assim, o processo, quando eu terminei a escrita, eu tava ali com um texto de Word na mão, salvei em PDF, mandei para alguns amigos, algumas amigas lerem, e falou, pô, Léo, legal, tal, vai atrás de edital, vai atrás disso, daquilo, porque eu tinha grana para lançar. É caro, né? E como eu comecei a seguir um monte de editora e tal, apareceu um edital, não público, mas um edital particular da Asa da Literatura, dentro do selo dele de criança, né, que é o selo da Azinha. E mande seu original para cá, não sei o que lá, estamos publicando, tal, estamos procurando autores para publicar. Aí eu fui, registrei o texto só na CBL, né? E mandei. Não correu isso? Não, já tem, né? Registrei, mandei. E deu umas 2 semanas, eu recebi e-mail. Léo, seu livro foi eleito, não sei o que lá. Quer marcar uma videochamada para entender como é que funciona o fluxo e tal. Aí marquei a videochamada, entendi toda a estrutura da editora, coisa que eu não ia ter condição de fazer, de botar o livro físico na Amazon, um livro, né? E tudo um gerenciamento de estratégia, de lançamento do livro e tal. E eu ia tentar um edital público e até saber se ia ganhar ou não, se o projeto ia ganhar ou não. Falei, beleza, não, vou botar esse livro na rua, vamos aí, né? E aí depois veio, na sequência, veio o contato com o ilustrador, que na minha opinião, cara, não dá nem pra dizer que foi cereja do bolo, porque o cara subiu o nível. Você que escolheu o ilustrador? Eu escolhi, e aí quando eu conheci o trampo dele, a gente começou a conversar, rapidamente a gente já se identificou em várias coisas. O cara envolvidão com o rap, com arte, a família. Já estava em casa. Já estava em casa, paulistano. Não que um ilustrador que... não é xenofobia não, tá? Mas não que um ilustrador que não era daqui. Ele entendeu o conceito geolocalizado do bicho se deslocando. Era muito rápido, cara. E aí, conforme eu ia brifando as cenas pra ele ilustrar, ele me mandava um rascunho, mais ou menos isso, aquilo, você quer ajuste? E, cara, conforme a cena ia tomando forma, ele me devolvia... Eu falava, cara, tá muito acima da minha expectativa, eu não tinha imaginado algo tão legal. Me levou, inclusive, a fazer pequenos... Eu reescrevi alguns trechos do livro e registrei de novo esse outro texto na CBL com até arrepiei agora. Porque, cara, eu falei, eu não posso deixar o cara subir o nível, eu tenho que tentar
botar Isso é humildade, velho. Isso é humildade. Você olhou o trampo do cara e falou, caralho, o cara, pum. O cara é... Deixa eu rever aqui. O cara é ali. o cara que tem uma sensibilidade, meu. Até arrepiei, o real. cara é quase coautor. Não é frio, não. Eu digo que o cara é quase coautor da obra, porque a sensibilidade dele de trazer... E também ele faz muito freelancer, muita coisa, mas é o primeiro livro dele também. Então a gente tá aqui, 2 iniciantes no mundo literário de livro infantil. Primeiro livro dele. Ele é um cara extremamente contra qualquer tipo de inteligência artificial, né? E tem um traço muito bonito, colorido, o pessoal fala, isso é IA. Ele fala, não, ele até brinca, ele é criado por inteligência humana, tá ligado? E eu queria isso, porque eu escrevi o livro na unha, tá ligado? É na unha que eu digo, não. Que plataforma que ele usou pra desenhar? Papel. E depois... Eu acho que ele tem uns aplicativos, né? Ele vai rascunhando. Eu já vi o processo dele Depois eu vou mandar o link também pra galera que quiser seguir. Ele faz uns trabalhos muito legais que chama Sons, onde ele pega uma música e ele ilustra, tá ligado? Legal. E, pô, a interpretação dele... Esses dias ele botou o Esquinas do Djavan e, porra, era uma referência do jeito que ele leu a poesia. Isso tem no Instagram dele. Tem no Instagram dele. Vou pôr o Instagram tem do dele Zé. Pô, e ele, tipo... ele fez uma referência daquela mãe solteira da minha mãe. Tipo assim, as esquinas por que vacei, os desertos que atravessei, era ele lembrando da mãe dele, criando os filhos também sozinho, tá ligado? Que loucura. E ele faz. E aí deu um outro. Se bobear, acho que até o próprio Djavan repostou. E aí ele fez, esses dias ele fez Zeca, ele faz vários artistas, então ele tem esse trabalho ligado com a música muito legal. O trampo dele é sensacional. Primeiro livro que ele ilustra e primeiro livro que eu escrevo, cara, eu acho que é uma parceria que vai seguir, porque eu tentei deixar um gancho aí pra ou uma continuação da história do Benê, ou pra história de núcleos dos outros amiguinhos do Benê que aparecem aí na... pode rolar uma trilogia. Pode rolar uma... Eu já tô trabalhando no argumento pra ir desdobrando pra isso. Sim. Cara, tô aqui com o livro na mão, é sensacional o livro. É uma qualidade, assim, capa dura... A ilustração, eu vou ler antes do Jorge. Você vai ler antes dele? Essa ele noite... só vem no final de semana? Amanhã ele tá aí, mas eu quero ler. E onde que a galera compra o livro? Vou deixar o link aqui. E o link tá aí, a gente criou uma homepage, né, do link, onde você vai ter a sinopse, né, do resumão do livro, a apresentação do autor, a bio do autor, a bio do ilustrador, os links de compra do Amazon e da Um Livro, e também o Instagram. Chamar a galera aí pra seguir o Instagram do Benê, publicar, republicar o conteúdo que a gente soltar lá no Instagram do Benê pra ajudar a mandar o algoritmo, mandar o Benê pra mais gente, né? Sim. E eu vou tentar agora também entrar numa linha mais pra educadores, né? Falar com as escolas e tal, montar um plano de aula de leitura multinível, né? Sensacional. E pra ser uma aula mesmo, né? E trazendo todos esses temas que a gente falou aqui. Os conceitos que tem por trás, né? Exatamente, pra sala de aula, tá ligado? Esse é o meu próximo passo agora. Tem todo um processo de licitação também, de edital. Depois os professores, a bancada dos professores da escola vai eleger os livros, mas eu tenho que primeiro botar ele lá, né? Como um dos elegíveis. Então tem todo um processo. É meio burocrático, mas eu vou fazer porque eu acredito que... os pedagogos, os educadores vão gostar da proposta do livro. Eu separei uma pergunta aqui, é muito legal fazer essa pergunta para você, porque você transitou por múltiplas áreas da arte, né? Música, pintura, através da sua mãe. A pintura eu nunca herdei, eu não herdei esse talento, foi pro meu primo, foi pro Léo. Sim, mas... pra minha irmã. Você mim, conviveu com uma pintora, então você transitou. A arte da minha mãe sustentou a gente, botou a comida na mesa. O que a literatura, na sua opinião, pode dizer que as outras formas de arte, como música, pintura, enfim, não conseguem? Cara, eu acho que eu nem coloco como rivalizando, essa é mais importante que aquela, ou essa... Eu acho assim, a gente tá vivendo um mundo onde, você bem mesmo falou, né? A leitura tá sendo cada vez mais rara, onde as pessoas... não tô falando só da geração mais nova, a gente mesmo tá querendo informação mais rápida, a gente vai lá, acelera o vídeo pra ir rápido, pra pegar a mensagem rápido. E a proposta é dar uma desacelerada. Acho que a literatura tem essa proposta, senta e lê um livro, né? E curte aquele momento e reflete depois sobre o que se absorveu daquele livro. Isso é o que eu fiz durante a minha vida e que eu gostaria que alguém fizesse, porque isso teve um poder em mim e me ajudou, tá ligado? Pra chegar onde eu tô. Até na minha profissão trabalhando no varejo óptico, eu falo que eu conecto pessoas. Eu trabalho lá,
conectando pessoas. Total, e se não fosse toda essa bagagem da arte, de repente eu não estaria lá onde eu tô, não conseguiria fazer do jeito que eu faço. Sim. Então, assim, acho que a literatura é uma... eu não acho assim que a arte né, coisa de rico e não sei o que lá, isso é luxo, o povo não tem o que comer. Não, cara, a arte tinha que ser... ela tinha que ser acessível igual água, de graça, igual ar, tá ligado? Sim. Não só a literatura, mas todo tipo de arte. Tinha E que você ser só não pode sair dando os livros, você tem que pagar a conta também, né? até porque a editora pagou a gráfica e não, mas eu tô presenteando algumas pessoas, que nem você e outros amigos, sim. tal. Eu recebi algumas poucas unidades e vou tentar usar isso também pra ajudar a divulgar e tal, levar essa mensagem pra mais pessoas. Mas assim, eu não enxergo que ela faça algum trabalho que outra arte não faz. Mas ela é importante demais. A literatura ela é importante demais em vários sentidos, tá ligado? Ela humaniza mais, talvez. Que é esse lance de parar, o lance lúdico, de folhear. Humanizar no sentido de parar a pessoa, né? Sim. Porque hoje em dia o cara, quero referência de foto. Pum, Instagram, pá. O que você falou é real. O ser humano é um bicho social e é um bicho lúdico, né? Então, tipo... Quando o ser humano começou a pintar a caverna, ele começou a pintar os animais, ele começou a pintar a natureza. Quando ele pintava a si próprio, eram uns pauzinhos, negocinho, não era referência, né? Sim. Então, tipo assim, essa ludicidade de brincar, até a própria batalha de MC, né? É um lance de jogo, né? Então o ser humano, ele evolui jogando, né? Então, Total. eu acho que o jogo dessa brincadeira da leitura é um jogo muito saudável, que movimenta assim, o pensamento e a consciência de uma maneira muito legal. Mas, de novo, não que outra arte não faça, né? Elas se perpassam, se complementam. Eu costumo dizer assim, né? O canal é um canal de fotografia. E eu costumo muito falar para os fotógrafos, né? Que o fotógrafo ele tem que ver uma série, ele tem que ver cinema, ver livro, ir em exposições. Isso é bagagem para ele, no futuro, melhorar o trabalho fotográfico dele. O que você acha que no seu processo de construção desse livro, qual arte agregou mais, assim, te ajudou mais? Foi o cinema? Foi as pinturas? Que nem eu falei, é um combinadão de um monte de coisa. Começa com a oratória, com o vocabulário, com dicção, com meu pai. Eu posso citar aqui um professor que eu tive no colegial, estudando no colégio público, estudando aqui no Ibrahim. Né? Que é que agora só é colegial. Que é o Derpol Daniel, né? Que é um cara antropólogo da USP maravilhoso. E eu lembro que ele dava... Eu lembro do primeiro dia de aula dele, eu vou contar essa história. Ele chegou, começo de ano, calorzão e verão. Eu estudava à noite, trampava de dia de office boy, estudava à noite, fazia o colegial à noite. Entrou um índio na sala. Índio mesmo assim, cara, lá da tribo, cara, aquela fenótipo de índio lindo. Entrou assim, chamou todo mundo, falou, galera, a aula vai ser lá no pátio, lá fora. Vamos todo mundo, me segue aqui. E saiu da sala. Aí todo mundo ficou assim, bora, né? Aí saiu todo mundo atrás dele. Depois eu vou pegar o Insta também desse meu professor, que pra mim é um grande mestre, também me ajudou também no estímulo à escrita. E aí ele saiu, chegou lá em cima no pátio da escola, tava uma noite, um verãozão quente pra caramba. São Paulo tem poucas estrelas, mas esse dia tava tão limpinho que dava pra ver algumas. Ele tinha colocado um monte daquelas esteiras de palha de índio mesmo, né? Falou, deita aí, galera, deita aí. E ele trouxe o conceito de filosofia, né, cara? De buscar o saber, de buscar como isso é muito mais de dentro pra fora do que ele tentando colocar de fora pra dentro. Não ia conseguir colocar nada pra dentro da gente, que a gente tinha que entender aquilo. Sim. E eu lembro que a aula dele, ele ficou filosofando de uma maneira lindíssima. Quando chegou no final da aula, eu lembro que ele brincou assim, só que é o seguinte, tem lição de casa, hein? Aí todo mundo, professor, aquela, tava da hora, hein? Agora você... Aí ele virou assim, não, tem lição de casa, é uma poesia e o tema é livre, tá ligado? Aí eu lembro que eu fui pra casa esse dia, eu escrevi alguma coisinha ou outra, entregava pra ele na outra aula, na outra semana, professor de filosofia. E eu nunca gostava do que eu escrevia. Tá. Um dia eu escrevi, eu gostei do que eu escrevi. Aí ele sempre falava, quem quer ler ou quem quer recitar, quem que decorou o que escreveu quer recitar. Aí eu comecei indo lá, vou ler. Né? Eu lembro que um dia eu fui, decorei pra recitar, e comecei em saraus, né? Coperifa, você frequentou? Samba da vela, muito. Então, tipo, tudo isso foi construindo a bagagem, depois as rinhas, a banda, palco, essas coisas. É uma grande mistura. Cara, tudo isso foi formando o molho do caldo, tá ligado? E
veio desembocar nesse tipo de arte, mas sei lá, poderia ser outra coisa, poderia Podia ser um filme até. Então eu penso, inclusive, em adaptação pra uma animação. Mas lá na frente, né? Tem umas rapidinhas. Uma viagem que você já fez. Porra, Peru. Peru foi muito louco. Eu já... Tem aquele lance que se fala, místico, né, do Peru. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi que não tem nada de ET, não tem nada de alien lá. É o povo originário de lá que tinha toda aquela tecnologia mesmo. Sim. De levantar uma pedra de não sei quantas toneladas que não tem guincho que levantou. Hoje os caras tinham naquela época, tá ligado? Não foi ET, não foi nada. E eles têm muito orgulho de falar isso, eles ficam muito ofendidos quando você vai conhecer não só Machu Picchu, mas o Vale Sagrado, várias coisas. Então, porra, a viagem do Peru foi muito legal. E eu fiz... eu tinha acabado de casar, né? Eu já morava com a Paula, já era casado. Eu lembro que na época a gente brincou, vamos casar pra você pegar o convênio do meu trampo, que é melhor que o do seu. A gente pega uns dias e dá uma viajada. Aí foi um casal de amigo nosso. E a gente deu uma turistada, uma mochilada no Peru, vários rolês assim, não só o Cusco, Machu Picchu, o Vale Sagrado, mas um monte de lugar assim, que, pô, aquela que você salva aqui no HD, tá ligado? Nesse HD especial aqui e vai contar pros netos. Uma viagem que você ainda quer fazer? Tá um monte, cara. Um monte. Fala uma aí. Porra, eu queria ir pra além da África, eu queria ir pro leste europeu, conhecer alguma coisa tipo Croácia, tipo... Eu tenho esse lance também da ficção científica, eu gostaria de ir pro Japão também, eu gosto pra caramba de ficção científica. Então tem vários lugares, difícil eu escolher uma só, velho. Não vale feijão, porque eu sei que você faz um bom feijão. Uma comida. Porra, comida, né? A comida brasileira é boa demais, né, cara? É até difícil também de eleger, porque, puta, comida mineira, comida paraense, pô, difícil Fala pra aí, caramba. Boa, comida paraense é top demais, Solta cara. o prato aí o nome, pá. Pô, o tacacá, tudo, cara, aquele arroz com... Pô, você tá... Comam, vamos no restaurante... se vocês não puderem ir até o Pará, eu tive lá a trabalho esses meses atrás, fui muito bem recebido lá. Come um peixe que chama filhote, quando você estiver lá. Você tá doido? Que mané salmão de cativeiro. Vai comer um filhote. Fala um artista. Um artista só? Cara, eu vou falar um cara que pra mim é tipo orixá vivo, que é o Gilberto Gil. Tá ligado? Eu tenho uma teoria que se um dia os aliens chegarem aqui, se eles chegarem aqui é porque eles são pacíficos, né? Senão eles já tinham bombardeado a gente antes de chegar. E a linguagem, a gente estabeleceu uma linguagem pra falar com eles, eu botaria palco pra tocar. Fala assim, se a gente é muito errado, a gente faz um monte de besteira aqui e tal, mas escuta as coisas boas que a gente faz, eu botava palco pros caras tocar, eles iam conseguir decodificar de algum jeito, e mesmo que eles não entendessem, eu acho que a música tem esse poder, mesmo que você não entenda, acho que os aliens, eles iam se arrepiar, cara. Eu acho que a música é uma linguagem universal, assim como a água, dizem que é um conector universal, né? Você buscar vida em outro planeta, você busca água, você busca uma linguagem universal, eu acredito que é a música, sem dúvida, cara. Um escritor. Cara, um escritor, Gabriel Garcia Marques. Tá. E aí, finalizando, um sonho seu aí, pra realizar. Pô, cara, é difícil até pedir coisa, cara, porque, pô, eu consegui tanta coisa nessa vida, até parece, pô, pede aí uma coisa, pede o quê, cara? Pô, eu tenho uma família linda, tá ligado? Tenho um emprego, né? Consigo para enfrentar os boletos, levar o leitinho pras crianças e tal. Enfrentar os boletos. Então, cara, o sonho é poder viver as coisas mais ordinárias possíveis, sabe? Tá ligado? Porque não tem essa lance, e quando eu fizer tal coisa gigantesca, magnífica, eu sonho e eu vou estar realizado. Não, cara, acho que, tipo, o lance é no dia a dia, cara, tá? Você sentar no chão, brincar com seu filho, você olhar no olho dele e tal, e aproveitar aquela coisa, sabe? Tomar um café da manhã junto e sabe? Juntar a família pra fazer uma feijoada. Esses dias tava lá na casa dos primos da Paula, na Zona Norte, um quintal que inclusive eu usei inspirado aqui, eu vou dar um spoiler, que tem as frutas lá, tem jabuticaba e tem a amora, e a gente fez uma feijoada com samba lá e tal. Esse tipo de coisa assim, ordinária do dia a dia, eu acho que é o sonho, é continuar vivendo o ordinário. Eu não quero nada de excepcional, não, cara. Sim. Agora, para finalizar, se você fosse dar uma dica para quem vai entrar nesse ramo de escrever, com a sua... Eu vou voltar naquela fala que eu falei pra você, tipo, eu tô com bloqueio criativo e tal, porque aconteceu isso quando eu fiz o
sabia o que argumento. Quando eu fiz o argumento do roteiro para cinema e não consegui evoluir, e depois que eu ouvi essa mensagem, começa, cara. Começa e Só aí tipo. vai, né? Porque o farol vai iluminar o metro da frente que você precisa, aí você vai botar mais uma palavra, depois vai botando. A ideia vem vindo, a luz vai chegando. A dica que eu daria é essa, tá? Dá o primeiro passo. Só vai. Só vai, mano. Mano, é isso. Pra você que ficou até aqui e aguentou a nossa falação, muito obrigado. Vou deixar o link. Compra o livro. Dá essa força pro brother. Vamos junto. Obrigado mais uma vez. Gratidão, irmão. Tem que lembrar a Câmera Ninja que patrocina o canal. Opa, Câmera Ninja. Gratidão, Câmera Ninja. Continue apoiando a arte na mesa, hein? Deixa o link aqui também. Entra lá se precisar de equipamento fotográfico ou videográfico. Câmera Ninja. Até o próximo domingo. Um beijo. Valeu, forte abraço.